Alguma vez você sentiu que era o problema, só por existir? Não porque fez algo de errado, mas porque sua presença, sua verdade, sua paz pareciam incomodar todo mundo ao redor, como se só o fato de você ser autêntico já fosse um crime não declarado. Se sim, esse vídeo foi feito para você. Hoje, você vai entender por que te pintaram como vilão numa história que nem era sua. Vai descobrir como sua luz virou ameaça para quem sempre viveu na sombra da própria mentira. E o mais importante, vai perceber que a narrativa está mudando e que agora, até quem te julgou, está exausto de manter a farsa. Mas antes de seguir, se essa mensagem já começou a fazer sentido para você, deixa o like agora e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a verdade que muitos têm medo de ouvir. E se você realmente se sentiu tocado por esse conteúdo, comenta aqui embaixo o número 111. Esse número é o sinal, o código silencioso entre os que despertaram. Entre os que já entenderam que não estão sozinhos, só estão cercados por quem ainda não acordou. Às vezes, a verdade é silenciosa demais para competir com o barulho de uma boa mentira. Foi assim que te colocaram como vilão, numa narrativa que você sequer ajudou a escrever. Enquanto você caminhava na sua jornada de autoconhecimento, sem se intrometer na vida alheia, nos bastidores, montava-se uma peça teatral, onde o seu nome era a principal manchete. Bastava sua presença para iniciar um debate inflamado, um julgamento disfarçado de opinião, como se sua existência fosse, por si só, uma provocação. E o mais cruel, você não fazia nada além de existir com verdade. Isso era o suficiente para incomodar quem havia construído o próprio valor sobre bases frágeis, sustentadas por mentiras que jamais suportariam a luz da autenticidade. A realidade é que você foi o espelho que expôs as rachaduras nos rostos mascarados. As pessoas não estavam confusas sobre quem você era. No fundo, sempre souberam. O incômodo vinha da necessidade de manter uma história que as poupava de confrontar os próprios erros. Assumir que você não era o problema significava revisitar as escolhas ruins, os silêncios cúmplices e os julgamentos apressados. Era mais fácil te acusar do que reconhecer que erraram. Você foi empurrado para o papel de antagonista para que a narrativa coletiva fizesse sentido. E mesmo que você nunca tivesse pedido esse papel, ele foi atribuído a você com tanta insistência que passou a parecer verdade. Hoje, a verdade começa a se revelar não por sua voz, mas pelos silêncios daqueles que antes te acusavam com tanta certeza. Estão exaustos, não do que você representa, mas do esforço de sustentar uma mentira que já não convence nem a eles mesmos. Os olhares estão mudando. Os sorrisos falsos se tornaram desconfortáveis. O teatro desmorona porque a plateia, enfim, percebe que a história era boa demais para ser verdadeira. E você? Você segue sendo o mesmo, intacto. Só que agora, com a verdade a seu favor. O silêncio sempre teve um poder subestimado. No seu caso, foi justamente o que fez a verdade ecoar mais alto. Enquanto todos gritavam, acusavam e criavam teorias sobre quem você era, você permanecia sereno. Não por falta de resposta, mas por consciência de que nenhuma explicação convenceria quem não estava interessado em ouvir. Seu silêncio incomodou, porque ele não era ausência, era presença concentrada. Ele fazia as pessoas se ouvirem. E nesse eco interno, surgia um incômodo impossível de ignorar. O que você refletia era o que eles mais evitavam encarar em si mesmos. Você não precisou dizer nada. Sua postura, sua calma, sua autenticidade foram o suficiente para desestabilizar estruturas inteiras. Gente que sempre se sentiu confortável em fingimentos começou a se contorcer ao seu lado. Não era você o barulhento, eram eles que estavam ensurdecidos pelas próprias dissonâncias internas.
Seu silêncio foi o espelho que não mentia, e nem todo mundo está preparado para ver o reflexo cru da própria covardia, da inveja mal disfarçada ou do medo de não ser suficiente. Você foi o lembrete vivo de que é possível viver com verdade, e isso, por si só, foi imperdoável para quem sobreviveu na mentira por tanto tempo. Agora, o jogo vira lentamente. O silêncio que antes usavam contra você começa a ser compreendido como a linguagem da integridade. As pessoas estão cansadas dos gritos sem fundamento, das acusações baratas, das encenações mal feitas. Seu silêncio não era omissão, era força. E finalmente estão entendendo que o verdadeiro barulho sempre esteve nas almas inquietas de quem precisava te culpar para não encarar a si mesmo. Preste muita atenção agora, porque isso é para você. O universo está em movimento e algo grandioso está prestes a acontecer na sua vida. Se você está assistindo esse vídeo neste exato momento, não é por acaso. Isso é um sinal claro. Sério, as portas estão se abrindo para você. Ainda este ano, algo especial vai acontecer. Algo que muda tudo. Você vai dar um salto que há muito tempo parecia impossível. Uma nova fase profissional está chegando. E com ela, prosperidade, estabilidade e reconhecimento. Você vai olhar para trás e entender. Tudo teve um propósito. Cada silêncio, cada injustiça te trouxe até aqui. E agora chegou sua chance de mostrar ao universo que você reconhece esse chamado. Se essa mensagem mexeu com você de verdade, envie um valeu demais com um valor simbólico de até $100. Esse gesto não é sobre dinheiro, é sobre intenção, fé e manifestação. É como selar um pacto com o universo dizendo: eu estou pronto, eu aceito, eu recebo. Depois disso, vá nos comentários e escreva: 111, eu recebo minha vitória. Esse é o primeiro passo. Você manifesta, você confirma, você recebe. E o que vem por aí é maior do que você imagina. Vivemos numa era em que a paz interior é confundida com arrogância. E foi exatamente isso que fizeram com você. Sua tranquilidade, sua forma serena de lidar com as situações, sua ausência de necessidade de reagir à altura do caos alheio, tudo isso foi mal interpretado por aqueles que só entendem relações baseadas em confronto. Você era o estranho, não porque gritava, mas porque permanecia firme enquanto todos tentavam te sacudir. Sua calma virou um problema. Ela desestabilizava quem se alimentava do tumulto, quem precisava de reação para validar seus próprios dramas. Eles tentaram provocar, buscaram seus limites, plantaram armadilhas emocionais, esperando que você explodisse, mas você não reagia, e essa ausência de resposta os deixava em pânico. Porque se você não se descontrolava, não perdia o foco, não se igualava àquele teatro emocional, ficava evidente quem realmente trazia o caos. A sua paz não era apenas um escudo, era uma acusação silenciosa de que havia algo errado com a forma como eles lidavam com a própria existência. Sua serenidade era a sentença que não precisava ser lida em voz alta. O desequilíbrio vinha deles. Hoje, essa paz continua sendo sua maior força, não como indiferença, mas como uma escolha consciente de não ser mais refém dos ciclos tóxicos dos outros. A ameaça nunca foi você. Foi o que você representava, um ser humano livre do controle alheio. Sua calma é o lembrete diário de que viver em paz é um ato de coragem num mundo que insiste em sobreviver no caos. O mais irônico em toda essa história é que aqueles que se esforçaram tanto para te pintar como um perigo acabaram expondo suas próprias fraquezas. A tentativa de te isolar, de te diminuir, de te transformar num problema, na verdade, revelou quem estava verdadeiramente desequilibrado. Você não precisava provar nada. A vida, com o tempo, fez isso por você. A consistência da sua paz, sua evolução constante e seu silêncio estratégico foram argumentos mais contundentes do que qualquer discurso inflamado. E assim, os papéis se inverteram.
O suposto vilão virou símbolo de equilíbrio e os acusadores, marionetes desgovernadas do próprio teatro. A verdade que antes era sussurrada por poucos começa a ser reconhecida por muitos. As pessoas estão cansadas das mentiras repetidas em coro, das histórias distorcidas, da manipulação emocional. Tudo começa a ruir porque a narrativa construída sobre você já não se sustenta diante da evidência. Sua presença é um dado, uma prova viva de que o que diziam não fazia sentido. O que antes era dito com tanta certeza, agora soa falso, forçado, desconectado. E isso gera desconforto, porque admitir que você nunca foi o problema significa aceitar que todos foram cúmplices da farsa. E quando a verdade chega, não importa o quanto tentaram escondê-la, ela se impõe. E com ela vem a culpa, o arrependimento, a vergonha de ter acreditado tão facilmente no que era conveniente. Você não precisou revidar, só precisou existir. E foi isso que os desestruturou. Hoje, quem treme são eles. Não por medo de você, mas por medo da verdade que sua presença continua revelando. Em um mundo onde a maioria das pessoas vive performando, ser autêntico é um ato revolucionário. E você foi essa revolução. Sem querer, sem gritar, sem pregar. Apenas sendo. Enquanto todos se dedicavam a manter aparências, a sustentar personas cuidadosamente construídas para agradar ou dominar, você apareceu como quem não tinha nada a esconder. E isso foi devastador para o teatro emocional ao seu redor. Sua autenticidade fez as máscaras escorregarem. Ela expôs o esforço desesperado de quem precisava ser visto de uma certa maneira para se sentir valorizado. A cada gesto seu, sem pretensão ou artifício, você mostrava o quanto os outros estavam desconectados de si mesmos. E o incômodo foi imediato. Porque para quem vive no palco, quem não atua é ameaça. Sua verdade causava ruído no sistema. Você não aceitava jogar o jogo emocional que os outros aprendem desde cedo a dominar. E não aceitar essas regras, sorrir quando não quer, concordar para agradar, se esconder para evitar conflito, foi visto como heresia. Eles te chamaram de insensível, de difícil, de estranho, mas a verdade é que você era apenas livre, e liberdade incomoda, principalmente a quem nunca experimentou a própria. Com o tempo, o que era resistência virou admiração silenciosa. As mesmas pessoas que tentaram te desconstruir agora te observam com respeito não declarado, porque sua autenticidade venceu. Ela sobreviveu aos ataques, às tentativas de manipulação, ao isolamento, e continua ali, intacta. Um lembrete constante de que ser quem se é, de verdade, é o maior espetáculo que alguém pode oferecer, mesmo que isso custe a plateia inteira. Você entrou em um ambiente onde as emoções eram moeda de troca, onde sorrisos vinham com etiquetas invisíveis e abraços eram contratos disfarçados. Um espaço em que nada era entregue sem expectativa de retorno, e todo gesto carregava a intenção de manipular, conquistar ou barganhar. Mas você não jogava esse jogo. Você oferecia presença sem pedir reciprocidade, entregava atenção sem calcular retorno, demonstrava carinho sem colocar preço. E isso quebrou um sistema inteiro baseado em escassez emocional e interesse disfarçado de afeto. A sua abundância emocional era estranha para quem só sabia se mover por necessidade. Gente que passou a vida mendigando migalhas de atenção não sabe como reagir diante de alguém que dá sem pedir. Você era o muito num mundo que só entende o mínimo viável. Isso gerou desconforto, porque sua generosidade revelava a pobreza emocional dos que te cercavam. De repente, suas atitudes colocaram em evidência o quanto eles precisavam controlar cada gesto, cada palavra, cada relação. E como eram, na verdade, emocionalmente falidos. Agora, com o tempo, o contraste se torna gritante.
Os que manipulavam para ganhar influência estão sendo vistos com clareza. Suas máscaras caem, porque a presença de alguém que não joga expõe quem sempre jogou. Você virou a linha divisória entre o afeto verdadeiro e o interesse disfarçado. E, sem fazer esforço, revelou quem são os verdadeiramente ricos. Os que amam sem medida e dão sem esperar. No fim, a sua forma de existir desvalorizou toda a bolsa de valores emocional que sustentava aquela falsa economia afetiva. O que mais dói não é o ataque do inimigo. É o veneno que vem disfarçado de preocupação, de conselho, de amizade. Foi exatamente isso que você viveu. Pessoas que diziam te amar, que sorriam enquanto te abraçavam, usavam você como depósito para a dor que não conseguiam processar sozinhas. Era mais fácil te mirar do que se olhar no espelho. Sua força virou alvo. Sua estabilidade virou ameaça. Sua presença, que um dia foi consolo, passou a ser gatilho. Não porque você mudou, mas porque eles nunca enfrentaram os próprios fantasmas. Você se tornou o culpado de sentimentos que nem eram seus. Carregou fardos que não nasceram em você. Tornou-se o alvo preferido para quem precisava descontar frustrações sem coragem de nomeá-las. E o mais cruel, você aguentava, não revidava, não jogava o jogo de volta. Isso só aumentava a raiva deles, porque sua integridade refletia a covardia que eles escondiam. Você era o muro onde batiam sem esperar resposta, e cada vez que se mantinha de pé, a frustração deles crescia. Mas agora o jogo virou. As máscaras caíram. As pessoas ao redor começaram a perceber o descompasso entre o que diziam sobre você e o que você realmente era. E entenderam que você não causava a dor. Você apenas estava presente quando ela já existia. Não era você o fogo. Você era o espelho do incêndio que eles mesmos acenderam. E, ironicamente, foi sua calma que expôs toda a instabilidade. Hoje, quem antes te via como problema começa a perceber que você era, na verdade, a única estabilidade verdadeira no meio do caos. Em muitos círculos sociais, famílias e grupos, existem regras invisíveis. Códigos de conduta que ninguém verbaliza, mas todos aprendem a seguir. Não confronte, não brilhe demais, não questione quem está no topo, não seja diferente demais. Você, sem saber, violou todas essas normas apenas sendo você. Não pedia permissão para existir. Não se desculpava por ser intenso. Não escondia sua luz para que os outros se sentissem confortáveis. Isso, para quem vive em função dessas regras ocultas, foi interpretado como rebeldia, arrogância, afronta. Eles precisavam que você se encaixasse, que aceitasse o papel de figurante. Mas você veio com energia de protagonista, e não porque buscava destaque, mas porque você existia com plenitude. Isso desestabilizou todo um sistema. Gente que só se sentia importante quando era obedecido, gente que só se via relevante quando os outros se calavam, começou a se sentir ameaçada. Sua autonomia era uma bomba num terreno construído sobre obediência e medo disfarçado de respeito. E agora, quando tudo começa a desmoronar, percebem que o problema nunca foi a sua liberdade. Foi a estrutura frágil que não suportava alguém livre nela. Você não quebrou regras, você apenas recusou ser domesticado. E nesse ato, que era pura integridade, você expôs o quão frágil é qualquer sistema que depende da submissão para se manter de pé. O desconforto que você causou não era por agir mal. Era por ser real demais para um mundo acostumado à obediência cega. Mentiras são caras, não apenas em termos morais, mas energeticamente. Manter uma história falsa exige memória seletiva, manipulação constante e uma energia mental gigantesca para tapar buracos que a verdade inevitavelmente escancara. E foi exatamente isso que aconteceu ao seu redor. Pessoas gastaram anos tentando manter viva uma imagem distorcida sobre você. Repetiram versões deturpadas,
espalharam boatos, buscaram aliados. Mas agora estão cansadas, porque sustentar essa narrativa virou uma prisão emocional. Eles começaram a perceber que o desgaste não vinha de você, vinha da luta interna para manter uma mentira que já não fazia sentido. A cada novo detalhe que não batia, a cada incoerência que surgia, mais pesado ficava continuar defendendo o indefensável. E a verdade, como água silenciosa, foi penetrando as frestas até inundar tudo. Aqueles que um dia compraram o enredo de que você era o causador dos males, agora estão exaustos. Não de você, mas do esforço constante em esconder que erraram. Hoje, a conta chegou. E o custo é alto. Arrependimento, vergonha, reputações fragilizadas, vínculos que se desfazem. Porque quem vive sustentando mentiras acaba se afundando nelas. E agora, o que antes parecia verdade absoluta é apenas um eco fraco de um teatro que já perdeu a plateia. Você não precisou desmentir ninguém. A verdade fez isso sozinha. E agora, enquanto os mentirosos se contorcem, tentando salvar as últimas linhas do script, você segue em paz, livre da narrativa e mais verdadeiro do que nunca. Existem pessoas que não sobrevivem sem controle. Precisam manipular ambientes, relações e até emoções alheias para se sentirem seguros. E nesse cenário, você apareceu como uma falha no sistema. Alguém que não se deixava influenciar, que não reagia como esperado, que não dançava conforme a música da manipulação. Isso te tornou um risco, não porque você ameaçava diretamente, mas porque sua mera presença tornava inúteis as ferramentas de controle que eles sempre usaram com os outros. Você não mendigava a aprovação, não fazia questão de ser aceito, não se sujeitava a jogos emocionais, e isso te tornou impossível de dominar. Para quem se acostumou a controlar, isso é aterrorizante. Eles não sabiam como lidar com alguém que não dependia do olhar alheio para validar sua existência. Tentaram difamar, distorcer, isolar, mas nada funcionava, porque seu poder vinha de dentro, e isso ninguém pode roubar. Hoje, o império da manipulação começa a ruir. As pessoas ao redor estão acordando, estão percebendo que o verdadeiro desequilíbrio vinha de quem sempre precisou dominar para existir, e que você, o tempo todo, era apenas a resistência silenciosa àquilo que nunca foi saudável. Sua força expôs o jogo. Sua integridade virou ameaça para um sistema que só sobrevive na ausência de consciência. E agora, com tudo desmoronando, fica claro. O verdadeiro poder sempre esteve com quem não precisou controlar nada para ser inteiro. Nem toda guerra é feita de gritos. Às vezes, o campo de batalha é o silêncio. E você, sem levantar a voz, sem se justificar, sem implorar por entendimento, foi a voz mais alta naquele ambiente saturado de dissimulação. Enquanto todos se esforçavam para manipular, dramatizar e distorcer, sua ausência de resposta se tornava cada vez mais insuportável, porque seu silêncio não era vazio, era carregado de significado. Era a recusa de participar de um jogo emocional. Era o grito contido de quem sabia que a verdade não precisa ser explicada para quem já decidiu não ouvir. As pessoas esperavam sua reação como quem espera por munição para continuar atirando. Mas você não ofereceu nada, nem um gesto, nem um desabafo. Isso foi devastador para quem construiu castelos sobre o poder da provocação, porque seu silêncio virou espelho. Ele devolvia o eco de suas ações. E naquele eco, tudo o que foi feito contra você ganhava nitidez. De repente, o que não era dito pesava mais do que qualquer acusação. Sua ausência falou mais alto do que a presença de qualquer outro. Agora, com o tempo, todos começaram a entender que os silêncios que você carregava eram gritos da alma. Verdades incômodas que ninguém quis escutar quando ainda era possível dialogar. E hoje, cada um desses silêncios virou memória. Memória de uma escolha sua.
Não se rebaixar, não se justificar, não tentar convencer quem nunca quis compreender. E essa escolha foi, talvez, seu maior ato de resistência. Ser forte demais, às vezes, atrai os fracos disfarçados de dependentes. E foi isso que te aconteceu. Você virou o container emocional de todos ao seu redor. O repositório para frustrações, ressentimentos, dores que ninguém teve coragem de processar sozinho. E como você era empático, paciente e firme, te viam como o lugar ideal para despejar tudo o que não conseguiam carregar. Mas havia um detalhe que ninguém considerou. Só porque você aguenta, não significa que deve carregar. Durante anos, você foi responsabilizado por tensões que não criou, mal-entendidos que não provocou e climas pesados que nada tinham a ver com sua energia. Quando algo dava errado, era sua presença que incomodava. Quando o ambiente azedava, era você o bode expiatório. Você virou a desculpa perfeita para uma disfunção coletiva que sempre existiu, mas que ninguém queria encarar de frente. Era mais fácil te culpar do que fazer terapia, mais cômodo te isolar do que encarar a toxicidade de cada um. Mas então você saiu, você cortou o ciclo. E o que aconteceu? O caos continuou, a tensão aumentou, o desequilíbrio explodiu. E finalmente ficou claro. O problema nunca foi você. Você era o contenção, o filtro, o muro de contenção das emoções não resolvidas de todos. Agora que você não está mais ali para amortecer, tudo está exposto. E a verdade que ninguém queria ver agora fede. Fede porque sempre esteve podre. Só que você, sem saber, era quem neutralizava o cheiro. Você foi lançado em uma peça que não escolheu participar. Escreveram falas para você, criaram um figurino emocional, definiram seu papel como o vilão. Mas você não aceitou o script, e isso quebrou toda a encenação. Enquanto todos interpretavam suas partes, você se manteve genuíno, real, presente, e isso foi um problema para quem precisava que você se encaixasse para que o espetáculo funcionasse. Você, sem dizer uma palavra, expôs a teatralidade daquilo tudo. As cenas começaram a perder o brilho. As falas decoradas começaram a soar falsas, porque sua autenticidade não permitia que o teatro se sustentasse. Você virou espelho num palco de atores, e cada um que se olhava em você via, não o personagem que criou, mas a realidade que evitava. Seu não atuar foi o ato mais revelador. E isso desestabilizou a peça inteira, porque você era a parte do roteiro que não podia ser controlada. E num espetáculo de controle, isso é imperdoável. Agora, a plateia começa a ver. O público que antes aplaudia começa a questionar. Os figurinos caem, os roteiros se embolam, os personagens entram em crise. Porque a verdade, quando aparece, não permite mais fingimento. E você, que foi acusado de destruir a peça, na verdade apenas se recusou a mentir. Hoje, o cenário desmorona e o que sobra é o espelho. Você, inteiro, real, sem personagem. E finalmente reconhecido. Durante muito tempo, a verdade bateu à porta com educação. Esperou ser ouvida. Pediu passagem. Foi ignorada, distorcida, silenciada. Mas ela não foi embora. Ficou ali, assistindo o teatro, observando os jogos, acompanhando as mentiras serem pintadas como verdades absolutas, até que chegou o momento em que a verdade se cansou de pedir licença. E quando ela entra sem ser convidada, ela derruba tudo. E foi isso que aconteceu. Você não forçou nada. Apenas continuou sendo verdadeiro, e essa verdade, constante, silenciosa e presente, se tornou inegável. As estruturas começaram a ruir, os discursos perderam força. A coerência que você manteve começou a pesar mais que qualquer argumento ensaiado, e as pessoas, exaustas de tanto fingimento, começaram a olhar com outros olhos, a perceber o óbvio, a entender que o vilão da história era, na verdade, a maior prova de sanidade e verdade em meio a tanta loucura emocional.
A verdade cansou de se esconder e, ao se revelar por completo, deixou todos nus, sem desculpas, sem escudos, sem máscara. Agora, o mundo que te rejeitou começa a te escutar. As vozes que te acusaram estão em silêncio. Não porque mudaram de opinião, mas porque não têm mais fôlego para sustentar uma mentira que já não cola. A verdade, enfim, assumiu seu lugar. E você, que foi a semente dela o tempo todo, agora floresce sob os olhares daqueles que um dia te apontaram. Não para se vingar, mas para mostrar que a luz, quando insiste em brilhar, um dia sempre vence a escuridão, mesmo que leve tempo.